Fala, galerinha, boa noite. Vamos começar mais uma aula aqui hoje. Bom, galera, nossa penúltima aula, inclusive, vamos finalizar aqui o conteúdo iniciado na semana passada, que foi de listas encadeadas, tá? Usando alocação dinâmica em memória, só que agora em um formato de fila e não de pilha, como a gente viu na semana passada. E semana que vem é a nossa última aula da oferta dessa disciplina. Nesses dois módulos, a gente encerra a ementa da disciplina com o conteúdo de persistência de dados em arquivos, tá? Persistência em arquivos de dados. Então, galera, esse é assunto para a semana que vem. Para hoje, vamos finalizar esse tema de alocação dinâmica e memória. Mais uma vez, antes de mostrar a parte prática, vamos aqui mostrar um pouquinho da teoria para a gente poder entender a diferença entre uma lista em formato pilha, tá? Que foi o que a gente viu, para uma lista em um formato de fila, tá? Então, já compartilhando a tela aqui agora, vamos aqui acessar aquele mesmo site que a gente acessou na semana passada. Tá aqui. Então, temos aqui, ó, stack são pilhas, queues, filas em inglês. Implementação de lista encadeada, né? Listas encadeadas, que a gente está vendo, em formato de fila. Então, tá aqui. Percebam, galera, que, diferentemente de uma pilha, nessa demonstração de fila, a gente tem aqui dois ponteiros para poder gerenciar a lista encadeada, tá? A gente tem aqui algo como seria head, né? Seria a cabeça da minha fila, e tail aqui seria o final da minha fila, tá? Primeiro, entender o que é fila, qual que é a diferença conceitual de uma fila e de uma pilha. Bem fácil da gente imaginar. Fila é aquele formato de um processo, de uma estrutura, no qual o primeiro que é inserido, ele vai ser o primeiro a ser retirado, né? Então, imaginem aí a fila de um banco, né? Então, o primeiro a ser atendido é o primeiro que chegou, o segundo a ser atendido é o segundo que chegou, né? O último que chegou vai ser o último a ser atendido. Então, perceba que existe a diferença de tratamento em relação à pilha, né? A pilha é o inverso. O primeiro que chega, que está na base da pilha, ele vai ser o último a ser atendido. E o último que chegou, que está no topo da pilha, ele vai ser o primeiro a ser atendido. Então, é só lembrar a analogia de uma pilha de pratos, como eu disse, né, como eu frisei na semana passada, e a analogia da fila de um banco, né? O primeiro a ser atendido é aquele primeiro que chegou, o mais antigo, né? E aí a gente tem também a ideia do algoritmo FIFO, o FIFO, né? Que é First In, First Out, que também é usado em outras disciplinas, a ideia desse algoritmo, né? Como, por exemplo, também em sistemas operacionais existe essa ideia de algoritmos do tipo FIFO, algoritmos do tipo LIFO, que é o tratamento de uma pilha, tá? Então, galera, ó, vamos ver aqui. Nessa simulação implementada por esse site, ele implementa a fila usando dois ponteiros, mas isso não é obrigatório, tá? Existe essa forma de se trabalhar com fila usando dois ponteiros, então um sempre apontando para o início da fila, que é o head, e o tail sempre apontando para o final da fila, tá? Então existe essa digamos assim, essa forma de se construir a fila, mas também existe a forma de se construir a fila
sempre usando um único ponteiro, tá? Existe também essa forma. Aí eu não vou implementar ela, mas eu vou falar um pouco aqui das diferenças em se trabalhar com dois ponteiros ou em se trabalhar com um único ponteiro para se implementar uma fila, né? Uma lista encadeada em formato de fila. Vamos ver aqui primeiro a animação, ó. Eu quero enfileirar ou desenfileirar, tá? Então aqui está em inglês, tá? Enqueue é para enfileirar, dequeue é para retirar da fila, tá? É melhor do que desenfileirar, tá? Então aqui eu insiro na fila, aqui eu retiro da fila e aqui eu estou limpando ela, tá? Então vamos ver aqui, ó, vou inserir o item 10, enfileirar. Olha só. Vou pausar aqui para a gente entender. Perceba que quando eu inseri o 10, fez todo aquele processo, como eu já tinha explicado na última aula. Né? Tem que fazer a reserva de espaço em memória. Olá! Quem entrou aqui? Uai, deu sinal aqui, mas... Ah, entrou. O Daniel, Davidson Daniel entrou aí. Tudo bem? Eu já iniciei a aula aqui, depois você volta esse comecinho aí, tá? Porque a aula está sendo gravada e aí se eu voltar vai atrapalhar aqui. Então vamos lá. Ó. Eu inseri o elemento 10 e fez todo aquele processo que eu já expliquei na última aula, né? Reserva de espaço em memória em tempo real, usando aquela função, aquela mesma função. Você chamou aí, Daniel? Não sei. Achou, foi outra coisa aqui. Então, faço aqui a reserva de espaço em memória, usando aquela função, lembra lá? Malloc, Memory Allocation, preenche os valores 10, e aí esse item alocado em memória, ele é incorporado à minha fila. Aqui no caso, lembrando, hoje a gente está trabalhando com fila. Tá? Então, eu vou inserir um outro aqui, só que agora de forma pausada, para a gente poder ver com mais detalhes o que vai acontecer. Eu vou inserir o item 20. Ó, vou enfileirar, criou o espaço em memória, em branco, né, obviamente, com a função malloc. Perceba que na estrutura de dados eu também tenho que ter o espaço para o ponteiro para o próximo elemento, né, igual a gente viu também na última aula. Então, aqui continua, cada elemento aponta para um próximo, por isso que chama lista encadeada, tá? Então, tá aqui, fiz o malloc da estrutura de dados, agora vou preencher o dado, vou preencher as informações de interesse, preencher aqui 20. O que acontece agora? Olhem só, o último da minha fila, eu sei quem é o último da minha fila, porque eu tenho o ponteiro do último da minha fila, então ó, eu conheço o último. O último da minha fila vai apontar para o novo. Percebam, ó, o primeiro elemento vai apontar para o segundo. Então, é realmente uma fila. Imagine que a primeira pessoa chegou na porta do banco. Então, ela vai ser a primeira a ser atendida. Se chegar uma pessoa depois dela, essa outra pessoa é a segunda. Ela tem que ficar atrás do primeiro, senão não é uma fila. Então, olha só, o cara que já estava na fila aponta para o novo, que acabou de chegar, certo? Então, aqui eu estou fazendo o encadeamento. E agora, o que vai acontecer? O final da minha fila não é mais o 10. O final da minha fila agora é o 20. Tá aí. Fiz o processo de inserção em fila. Né? Quando a gente tem dois ponteiros, como é esse caso aqui, fica muito fácil de trabalhar, fica mais fácil, digamos assim, de trabalhar com fila. Né? Então, ó, mais uma vez, reserva o espaço em memória, preenche os dados. Quem é o último da minha fila atualmente? Eu sei quem é. Por que eu sei quem é? Porque eu tenho um ponteiro, olha aqui, ó, nesse caso, nesse exemplo, nessa simulação, eu tenho um ponteiro exclusivo que sempre vai estar me indicando quem é o último da minha estrutura de dados, quem é o último da minha fila, né? da minha lista.
Se eu sei quem é o último, fica fácil de eu fazer isso aqui, ó. Se eu sei quem é o último, então o último aponta para o novo. O último apontando para o novo, agora o que, que eu faço? O último agora é o novo. Pronto. Inserir mais um elemento na minha fila, tá? E aí a gente pode fazer várias inserções. Por que que eu disse que com dois ponteiros torna-se, de uma certa forma, mais fácil trabalhar com uma fila? Porque é o seguinte, como eu tinha dito no começo aqui hoje, uma outra forma de se trabalhar com fila é usar apenas um ponteiro, tá? Usar apenas um ponteiro. Ou seja, a gente não teria esse tail aqui, a gente não teria esse ponteiro que sempre aponta para o final, tá? Essa é uma outra forma de se trabalhar com listas no formato fila, tá? Então eu posso ter dois ponteiros, mas eu posso ter apenas um. E aí você se pergunta, professor, mas é vantagem ter apenas um? Tem vantagens e desvantagens. Vamos aqui. Qual que seria a vantagem de se trabalhar com uma fila, né, com apenas um ponteiro? A vantagem é a seguinte: é apenas um ponteiro. Essa é a vantagem. Eu tenho que gerenciar no meu main, na minha função principal, eu preciso gerenciar apenas um ponteiro. Eu não preciso preocupar com dois, né? Igual esse exemplo aqui, ó, que eu tenho que estar me preocupando com dois, né? Enquanto que se eu tiver só um, eu só vou me preocupar com um. Isso é uma vantagem, né? Isso é uma vantagem, com certeza. Só que tem a desvantagem. A desvantagem é o seguinte: se eu trabalho só com um ponteiro, esse ponteiro ele sempre tem que apontar para o começo, né? Porque senão eu não vou conseguir percorrer a minha lista do começo até o fim. Então, esse único ponteiro, esqueçam esse aqui agora, ó. Esqueçam esse aqui. Imagine que fosse só esse ponteiro aqui de cima, né? Esqueça esse aqui. Então, a vantagem é que eu só tenho um. Qual que é a desvantagem? Esse único ponteiro, ele aponta sempre para o primeiro nó da minha lista, para que a partir do primeiro eu consiga chegar até o final. A desvantagem é o seguinte: quando eu preciso inserir um novo elemento, preencho o dado, qual que é a desvantagem? Eu só tenho um. Então, a vantagem e a desvantagem é porque eu só tenho um. A vantagem é porque eu só tenho um, é mais fácil de gerenciar. A desvantagem é que eu só tenho um. Ou seja, e esse um aponta para o começo. Esse novo elemento que eu vou inserir, eu tenho que fazer o último da minha lista apontar para ele. Eu tenho que fazer aqui, no caso, nesse exemplo, eu tenho que fazer o 40 apontar para o 50. Só que como eu só tenho um ponteiro, eu não sei quem é o último. Eu sei que existe um último, existe, mas eu não sei exatamente quem é o último. Olhem só a diferença. Quando eu tenho dois ponteiros, quando eu trabalho com dois, eu sempre tenho a referência de quem é o último. Eu tenho a referência de quem é o começo e tenho a referência de quem é o último. Ao ponto que, se eu optar trabalhar com um único ponteiro para gerenciar a minha lista, eu só vou ter referência para o primeiro elemento. E aí, o que eu faço? Aí eu posso fazer o seguinte: eu posso desenvolver uma função que vai, a partir desse primeiro elemento, procurar quem é o último elemento da minha lista. E aí, essa função que vai procurar quem é o último elemento da minha lista, vai localizar quem é o último elemento da minha lista, e aí, localizando o último elemento da minha lista, eu vou fazer o último apontar para o novo, né? Mais ou menos isso aqui, ó, o que vai acontecer. Então, resumidamente, eu posso ter duas. Existem outras formas, tá? Mas eu vou me focar nessas duas. Existem duas formas básicas de se trabalhar com fila, usando dois ponteiros, que é a implementação que esse site está fazendo, tá? Então, olha, percebam bem, esse site, essa ferramenta, ela está implementando a fila com dois ponteiros, foi a forma com qual foi desenvolvida, existe e é útil, digamos assim,
válida também, mas também existe outra forma válida de se implementar fila usando apenas um ponteiro, que talvez vocês possam estudar e ver aí em alguma outra fonte, algum outro conteúdo, livro, enfim, filas com apenas um ponteiro. E aí, nesse caso, eu tenho que usar uma solução para poder descobrir quem é o último elemento da minha fila, toda vez que eu for inserir um novo. E aí eu posso usar, para descobrir isso, uma função para poder percorrer e descobrir quem é o último elemento. Então é como se eu trocasse mais um ponteiro para poder administrar, e ao invés de usar mais um ponteiro para administrar, eu construo uma função para resolver esse problema, tá? Então aí tanto uma forma A como a forma B estão corretas, né? Estão válidas, são válidas e comuns. Beleza? Vamos partir. Ah, tá. Vamos ver aqui a parte de tirar da fila. Né? Eu vou tirar da fila. Então, tirar da fila, galera, sempre é a mesma ideia de uma fila, né? Então, o primeiro que foi inserido, ele vai ser o primeiro a ser retirado da fila. Então, ó, tirei o 10. Tenho que lembrar de atualizar o início da minha fila, porque o 10 aqui eu vou fazer o free nele, né? Lembra da função free para eliminar? Então aqui vou retirar o 10, o cabeço, o topo, né? O início da minha fila. Então agora que eu retirei o 10, o início da minha fila vai ser o 20, atualizei e agora eu posso fazer o free do 10. Vou tirar mais um da fila. Então, mais uma vez, retiro, consulto o valor, né? Atualizo o início agora será o 30, faço free. Então, tá aí, eu mantenho a minha lista encadeada em formato fila saudável, né? Sem erros. Então, essa é a ideia dessa outra estrutura de dados chamada de fila. Tranquilo? Boa. Então, vamos lá. Vamos partir aqui para a implementação, então, prática da fila. Então, ó, eu vou aproveitar um pouco do código que a gente fez na última aula, tá? Então, aqui eu tenho a mesma estrutura, pessoa, nome, idade, e o ponteiro para a próxima pessoa, tá? Ponteiro para a próxima pessoa. Lembrando, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É esse espaçozinho, essa informação que vai apontar para o próximo. Então, esse próximo também tem aqui o espaço de informação para apontar para o próximo. E por aí vai. É onde eu faço o encadeamento da minha lista. Tem o menu, só que agora eu vou enfileirar pessoa e eu vou pôr assim, ó, atender pessoa, que é a ideia de retirar. Retirar. Que fica feio, né? Desenfileirar, né? Então vamos pôr aqui, atender barra retirar pessoa da fila, tá? E aqui listar só para a gente enxergar o comportamento, né, da minha fila, ver se ela está consistente ou não. Leia a opção, retorna a opção para o meu menu, para o meu main, aliás, está aqui o meu main. Olhem só, é, olhem só. Agora eu vou optar por fazer a implementação como está aqui, viu? Eu vou optar por fazer a implementação da minha lista no formato fila da forma que está aqui. Deixa eu limpar aqui a minha... Por que não está limpando? Deixa eu ver aqui. Aqui era para limpar, deve estar com algum erro de programação. Mas, enfim, eu atualizo aqui e volta do zero. Tá aí, beleza. Tá aí minha fila. Olhem só, eu vou optar por implementar da forma como está implementado aqui na minha animação, com 2 ponteiros de controle da minha lista, tá? Head e tail, tá? Vamos pôr aqui início e fim, para a gente poder aportuguesar e ficar melhor. Início e fim.
início lista, fim da lista, tá? No começo, ambas são nulas. Aí, ó, a barrinha indica, representa que não aponta para ninguém, não aponta para nada. Então, null, tá? Então, tanto o início como o fim, aqui é o início, aqui é o fim, tá? Então, aqui só para ficar claro, ó, esse aqui é como se fosse o head, esse aqui é como se fosse o tail lá da minha animação, tá? Aqui está o menu, a chamada do menu. Vamos aqui primeiro colocar aqui, ó, vamos pôr aqui, vamos pôr assim, 7 pessoas para poder cadastrar, tá? Para poder enfileirar a pessoa e em pessoa para remover pessoa, tá? 7 pessoas, em pessoa para remover, tá? Beleza. Eu vou tirar isso aqui por enquanto, galera, só para a gente poder entender depois o que vai acontecer. Vamos lá, ó. 7 pessoas, vamos tirar e também, ó, para a gente poder construir a função do zero. Get pessoas, vou deixar. Get pessoas é para poder listar. Então vamos começar por ela. Ó. Get pessoas, eu vou mandar o início, né? O início da minha lista. Eu quero imprimir as pessoas do início até o fim. Então, ó, get pessoas, manda o início. Vamos já implementar aqui, ó. Cadê? Get pessoas, está aqui. Mando aqui o ponteiro, vou chamar de i de início, tá? Enquanto i existir, eu imprimo o nome e a idade da pessoa aí. E mando ela aí para a próxima. Tá? Então, bem, é praticamente idêntica. Na verdade, é idêntica, né? Eu só mudei aqui o nome do parâmetro para poder ficar coerente aí com o que a gente está trabalhando. Então, enquanto tiver o ponteiro i, que é, ele recebe aqui ele recebe a princípio o início da minha lista, tá? Então, get pessoas toma aí o início da minha lista. Esse início aqui na minha função vira se transforma em i, né? Se transforma nesse parâmetro i. Enquanto o i estiver apontando para algo válido, algo que existe, ele imprime o nome e a idade de i e vai para o próximo. Vai chegar um momento em que vai chegar em null. Então, i vai ser null. Então, não existe. Então, aguardo o usuário apertar uma tecla Enter para poder a gente enxergar o resultado da função, que é a impressão. E aí, ao apertar Enter, a função encerra, volta para o menu e aí começa tudo de novo, tá? Então aqui, beleza, aqui já temos a função implementada. Vamos aqui então para 7 pessoas, que será a função responsável por enfileirar uma pessoa, fazer a operação de enqueue, né? Que aqui eu estou simplificando como 7, tá? 7 é como se fosse setar uma pessoa, cadastrar uma pessoa nova. Então, 7 pessoas, vamos desenvolver aqui. Seria essa aqui, né? Ó, 7 pessoa. Por enquanto, eu não vou mandar aqui nada, só para a gente entender do começo, né? Do zero. Então, olha só. Primeira operação. Eu tenho que ter um espaço em memória para poder cadastrar. Olhem só. Eu tenho que fazer essa operação. Se eu quero cadastrar uma pessoa, eu tenho que ter o espaço para poder armazenar os dados dela. Então, da mesma forma, eu tenho que usar a função malloc, né? Então tá aqui, ó, pessoa nova, n, tá? Chamar de n, reserva para mim o espaço para poder armazenar uma pessoa, um espaço do tamanho de uma pessoa. Então faça a alocação em memória desse espaço, tá aqui. Então eu fiz aqui, malloc vai me retornar isso aqui. Esse espaço vai estar apontado através desse ponteiro N. Então, esse ponteiro N que vai apontar para esse espaço novo em branco. E agora eu vou preencher esse espaço com base no ponteiro N. Então, preenche o nome, preenche o nome apontado por N. Preencha a idade apontado por N. Ó, apontado por N, ou seja,
aquele espaço novo que foi criado. Então, ó, o que vai acontecer? Preenche os dados apontado por N. Preenchi os dados apontado por N. Preenchi, beleza. Quem é o próximo de N? Quem é o próximo de N? Lembrando que isso é uma fila, tá? Isso é uma fila. Lembra que a gente está fazendo uma lista em formato fila. Chegou alguém novo na fila. Pensem bem, chegou alguém novo na fila. Acabei de chegar numa fila. Não interessa se tem pessoa, se não tem, se eu sou o primeiro, se eu sou o segundo, não interessa. Cheguei, sou novo. Quem vai estar próximo de mim, ou seja, depois de mim? Acabei de chegar numa fila. Quem vai estar depois de mim? Sabe, Davidson? Consegue responder? Sim, não? O segundo, não. Pensem aí, ó, olha bem. Você chegou na Caixa Econômica, que ali sempre tem fila, né? Nunca vi banco para ter fila igual a Caixa. Vamos supor, já tem 30 pessoas na fila. Você chegou. Nesse exato momento que você chegou, você é novo. Você é o novo na fila. A função faz isso, né? Função cadastro novo. Então você chegou na fila. Você acabou de chegar. Quem é que vai estar depois de você? Depois. 32 não. Você acabou de chegar. Acabou. Você acabou de chegar, eu pergunto, quem está depois de você? O que você vai responder? Já tinham 30, 31, você é o 32. Aí, nesse momento, eu te pergunto, quem está depois de você? Não antes, depois. Lembra que é fila. O primeiro que chega é o primeiro a ser atendido. O último que chega é o último. Quem está depois do último? Não. O 29 está antes, uai. Se você é o 32, o 29 está antes de você, chegou antes de você. Quer saber quem está depois. Depois. A resposta é meio. Quem está depois? Você acabou de chegar. Aí você olha assim, quem está atrás de você? Ninguém. Ninguém. Concorda que não é ninguém? Se você é o último da fila, quem está depois do último? Não é quem está antes dele. Quem está antes dele está antes. Eu quero saber quem está depois. Entendeu? Então, essa é a ideia. Ó. Olha aqui agora. Agora que você entendeu o X da questão, vamos lá. Eu estou cadastrando um novo. Esse cara aqui, ele cadastra um novo elemento em uma fila. E aí eu pergunto, ó, eu tenho que dizer quem é o próximo. Quem é o próximo desse novo? Ninguém. Null. Ah, professor, mas aí você não precisa colocar isso aí, é óbvio. Não, não é óbvio. Se eu não coloco isso aqui, se eu não coloco isso aqui, a minha lista ela vai poder ter erros. Por quê? Porque, olha só, se eu não dizer, cadê a animação? Se eu não dizer que depois desse 10, o próximo dele é ninguém, olha só, já está aqui, ó, ninguém. O próximo dele é ninguém. E aí, ó, cadastrou, certo? Ó, de novo, ó, vou cadastrar um novo, 20. Ó, o próximo dele é ninguém. Continua sendo ninguém. Olha só. Continua sendo ninguém. Aí você diz, ah, professor, não precisa disso aqui, não. Sabe por que precisa? Qual que é o momento de eu parar de consultar? Se eu mandar imprimir aqui, ó, imprime para mim toda a lista. Eu tenho que saber aonde que ela acaba. Se eu não saber onde que ela acaba, o meu algoritmo, se ele não sabe onde acaba a fila, ele vai imprimir o 10, o 20 e aí vai continuar imprimindo o lixo indefinidamente. Pode, né, acontecer isso. E é um erro de programação, erro de desenvolvimento. Então, eu tenho que dizer explicitamente que, ó, tem um novo. Esse cara vai ser colocado na minha fila.
Esse novo, depois dele, não vai ter ninguém. Porque isso aqui é o ponto de parada da minha fila. A minha fila acaba sempre o quê? Depois do último. Parece meio óbvio, mas para programação as coisas têm que ser muito óbvias. Se eu tenho uma fila e eu vou atender elemento por elemento, quando que eu vou parar de atender? Quando eu chegar no último, certo? Então eu tenho que dizer quem é o último, onde que acaba, né? Ou seja, por que que esse é o último? Olhem só, pensei, é meio até filosófico. Por que que esse cara é o último da minha fila? Porque depois dele não tem mais ninguém. Olha só. Olha só que legal. Como é que eu sei que esse cara, ele não é o último? Pego lá, sei lá, pego um cara aleatório da minha fila. Como é que eu sei que ele não é o último? Porque tem alguém depois dele. Então, se tem alguém depois dele, ele não pode ser o último. Aí eu pego um outro cara. Peguei. Quem é o cara depois dele? Esse cara depois dele é ninguém, é nulo. Então, se o cara depois dele é nulo, então esse cara é o último. Terminei de atender todos. Então, é importante a gente entender. E se vocês olharem, esse comportamento aqui é diferente da pilha. Ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó. Olha como é que era a pilha. Ó. A pilha, o próximo do novo é o topo. Agora eu estou falando que o próximo do novo é nulo. Então muda completamente a organização da minha lista. Então a gente tem que compreender essas diferenças. Tá? Vamos lá. O próximo do novo é nulo, ou seja, aponta para ninguém. Vamos voltar aqui, ó. Então vou cadastrar mais um. 30. Fez o malloc. Ó, próximo dele é null. Preencha as informações. Preenchi. Beleza. O que eu faço aqui? O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que fazer o quê? Eu vou mexer com o head ou vou mexer com o tail? Eu vou mexer com o início ou vou mexer com o final? Quem que eu tenho que atualizar aqui? Lembrando que é uma fila. Eu vou mudar o início da minha fila ou eu vou mudar o final da minha fila? Eu vou mudar o final, né? O novo elemento sempre vai para o final. Chega um cara no banco, vou para o final da fila. Né? Então, eu vou atualizar. Eu vou atualizar esse ponteiro. Eu vou atualizar esse ponteiro. Então, ó, como que eu vou atualizar? Eu posso usar a mesma estratégia que eu usei lá na pilha. Eu vou usar o retorno da função. Eu vou usar o retorno da função, veja bem, retorno da função, e com base no retorno da função, eu vou atualizar o fim da minha lista. Sempre que eu cadastro uma pessoa, eu vou atualizar o fim da minha lista. Concorda comigo? Sempre que chegar uma pessoa nova, o fim vai ser atualizado. Meio óbvio, né? Mas é isso que acontece. Chegou um novo. Faço, ó, isso aqui que eu tenho que fazer, ó. Isso aqui eu não fiz ainda, né? Olha só. Eu tenho que fazer o final apontar para o meu novo, né? Só que, vamos lá, é isso aqui que eu quero mostrar agora. Ó. Eu tenho que fazer, toda vez que eu cadastro, o final aponta para o meu novo elemento. Só que aqui faltou um detalhe, ó. Vamos lá. Fiz o malloc, próximo dele é null. Isso aí eu já fiz, né? O próximo valer null já fiz. Ó o detalhe. Eu tenho que fazer o último elemento apontar para o meu novo. Porque senão ele vai ficar solto, ele não vai ficar encadeado na minha lista. Como que eu faço essa operação aqui? Como que eu faço essa operação aqui? Então vamos lá. Como eu tenho dois ponteiros, é fácil. Eu já sei quem é o final. Então, se eu sei quem é o final, aqui, ó, eu sei quem é o final. Sei quem é. Então, eu faço esse final apontar para o meu novo. Tá? Então,
É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Toda hora que eu cadastro uma pessoa, eu tenho que mandar para a função de cadastro quem é o final da minha fila. Ou fim, né? Vamos chamar de fim. Então, ó, toda vez que eu cadastro uma pessoa, eu tenho que mandar para a função quem é o fim. Porque, ó, o que eu tenho que fazer? O próximo do fim é o meu novo. O próximo do, do final da minha fila atual, o próximo elemento do final da minha fila atual, ele agora vai apontar para esse novo elemento que eu estou cadastrando. Essa linha que eu destaquei aqui está fazendo exatamente isso, ó. Quem é o final? Eu sei quem é o final. Eu mandei por parâmetro. Tá aqui, ó. Eu mandei o final como parâmetro para a função. Então eu sei quem é o final. O próximo do fim, ou seja, esse campo aqui, ó, vai apontar para o meu novo. Olha só. Pô, tá aí. Fiz um encadeamento. O próximo do meu fim recebe a referência do meu novo. Meu novo, o próximo vai ser null, também já fiz, né? Aqui, ó, o próximo do meu novo é null. E agora, o que acontece? O meu fim é atualizado para o meu novo. O meu fim é atualizado recebendo a referência do meu novo. E aí fica dessa forma: o fim recebe a referência do meu novo. Aí eu faço isso através do retorno da função, como eu disse. Retorno o n, que é o novo, e aí o meu fim atualiza a referência com base no ponteiro desse novo. Tá aí. Só tem um detalhe, ó. Só tem um detalhe. Vamos limpar aqui a lista, ó. Vamos pensar que é o primeiro nó da minha fila. Eu atualizei o fim. Mas e o começo? O começo, quando é o primeiro elemento, o começo, ele é a mesma coisa do fim. Já quando eu tenho mais de um elemento, o começo ele não mexe. Eu só vou atualizar o meu começo no cadastro, na operação de cadastro. O meu começo ele é atualizado apenas uma vez. Vocês perceberam lá? Então, olhem só, vou repetir aqui. O meu cadastro, ó, ele vai ser atualizado somente para o primeiro elemento da minha lista, porque justamente ele é o começo. A partir do segundo, o meu começo, ele não, nas operações de cadastro, ele não precisa ser mexido, ele não precisa ser alterado. Então, eu tenho que fazer esse teste de validade aqui, ó. Se não tiver início, quem vai ser o início agora? O início e o fim serão a mesma coisa. Se não existir início da minha lista, tá? Então é só esse teste de validade, esse teste aqui de, digamos assim, esqueci a palavra aqui, de conformidade da minha lista. Eu tenho que fazer esse teste, porque eu disse, ó, no começo que meu início é nulo. Em algum momento, o meu início vai existir. Em algum momento, o meu início vai ter que existir, porque se não existe início, não tem lista. Então, eu faço esse teste toda vez que eu cadastro. Ó. Se não existe início, meu início vai ser a mesma coisa do fim. É exatamente esse caso aqui. Ó. Vou cadastrar o 10. Não existe início. Na hora que eu cadastro, então, se não existe o início vai ser a mesma coisa do meu fim. Pronto. Agora eu tenho início e fim. Ambos são a mesma coisa. Só que, agora que já existe início, eu não mexo nele mais. Já tem início, eu não vou mexer nele mais. Para a operação de cadastro, não, eu não mexo mais. Tá? Então tá aí. Essa é a operação de enfileirar, né? De inquiry em uma lista encadeada. Vamos ver se está funcionando?
7 pessoas. Tem que mandar aqui, né? Tem que mandar o fim. A gente viu. Manda o fim para ele poder fazer o encadeamento. Ó. Enfileirar. Adriano, 34. Opa, deu algum pau, ó. Galera, foi até bom ter dado esse problema aqui. Falha de segmentação. Falha de segmentação. O que é falha de segmentação? Geralmente, quase sempre, é que você fez uma operação não permitida na memória. Você acessou uma área de memória não permitida. E aí ele dá esse segmentation fault. É alguma falha de ponteiro. Alguma falha de ponteiro, de manipulação de ponteiro, dá esse segmentation fault. Então vamos lá, vamos ver o que pode estar dando errado aqui. Ó. Vamos revisar aqui. Início e fim estão nulos. Meu fim recebe o retorno da função 7 pessoa. Então vamos conferir aqui, ó, 7 pessoa. Ela retorna um ponteiro de pessoa. Esse ponteiro de pessoa com base em malloc. Então tá aqui n, retorna n, tá? Então tá aqui, então o fim vai ser atualizado. Se não existe início, né? Se não existe início, então eu vou inicializar o início da minha lista aqui, sendo o mesmo ponteiro de fim. Aqui, aparentemente, está tudo ok, tá? É isso mesmo, não tem erro. Vamos ver aqui no cadastro. Pode ser que tenha alguma coisa errada e tenha passado despercebido. N recebe o espaço em memória novo. Eu leio o nome de N, é um string, então está aqui, formato de string. Tem também idade. Idade recebe N, tá? E aqui eu já descobri o erro, tá? Já descobri o erro. Qual que é o erro, galera? O erro é o seguinte, ó. O que eu faço aqui, ó? O próximo do fim recebe N, ok? Aí, qual que é o erro? O erro é o seguinte. O primeiro elemento que eu for cadastrar, não existe fim. Olha só. Vou zerar a lista aqui, ó. E vou cadastrar um novo. Fez o malloc, preenchi e falei que o próximo do novo é nulo. Tá aqui, próximo do novo é nulo. Olha o que eu estou mandando fazer aqui agora. Ó. O próximo do fim recebe N. Mas olha só, não existe nem fim. Como que vai existir próximo? Olhem só, não existe fim. Se não existe fim, muito menos vai existir próximo. Então é esse o erro que aconteceu aqui. Ó. O erro ocorreu exatamente nessa linha. Não existe fim no momento em que eu cadastro o primeiro elemento da minha lista. No momento em que eu cadastro o primeiro elemento da minha lista, não existe fim. Muito menos o próximo dele. Então, ó, eu tenho que fazer o teste condicional aqui. Ó. Se existir fim, o próximo desse fim vai receber N. Se não existir fim, olha só, esse caso aqui, não existe o fim. Lembrando que esse aqui é o fim, né? O tail, eu estou chamando lá de fim. Se não existe fim, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. Eu só vou fazer o próximo do fim apontar para esse se existir. Se não existir, passa direto. Tá? Então, o erro foi exatamente por causa desse motivo. E aí, ó, o próximo do N é null, né? A gente já viu, tem que ter realmente, ó, o próximo do novo é null, e agora sim. Agora eu tenho quase certeza, 99% de certeza. Na computação a gente nunca tem certeza de nada, mas eu acho que agora vai funcionar. Então, vamos lá. Adriano, 34. Pronto, cadastrou. Vamos ver? Tá aí, Adriano, 34. Vamos enfileirar agora Lucas, 27. Vamos ver? Adriano, Lucas. Cadastrar agora Maria. Maria tem 42. Vamos listar? Tá aí, Adriano, Lucas e Maria. Perceba, ó.
a ordem de apresentação dos dados como uma fila, né? O primeiro cadastrado é o primeiro a ser impresso, o segundo cadastrado, o segundo impresso, terceiro, ou seja, não é a ordem invertida como a gente viu lá em pilha, tá? Por fim, João 78. Aí, Adriano, Lucas, Maria, João. A lista está funcional. Beleza. Vamos agora para a função de remover pessoa. Olha só, remover pessoa, rem pessoa, tá? Cadê? É essa aqui, né? Seria pop, só que agora é rem. Remover pessoa. Então, ó, vou apagar aqui. Não, vou deixar por enquanto. Remover pessoa. Vamos pensar aqui. Remover pessoa. Deixa eu colocar aqui vários elementos, só para a gente poder enxergar melhor. Tenho 3 elementos na minha fila. A operação de remover, aqui, né, chamada de dequeue, ela vai ser uma função que vai remover sempre o topo, o início da minha fila. Vai removendo sempre com base no início. Então, ó, como é uma fila de verdade, eu começo a atender, né, com base no início da minha fila. Então, ó, retirei o 10, consultei o 10, e olhem só, eu tenho que atualizar sempre o meu início da minha fila. Olha só que interessante. Na operação de cadastro, sempre eu atualizo o final. Lembra lá? Na operação de cadastro, eu sempre atualizo o ponteiro do final. Já na operação de retirada, eu sempre vou atualizar o meu ponteiro de início. Então, ó, retirei o início. Vamos lá. Vou retirar mais um. Atualizei o início. Agora eu vou cadastrar. Olha só quem vai ser atualizado. Vai atualizar o final. Cadastrar mais um. Eu vou atualizar o final. Cadastrar mais um. Eu vou atualizar o final. Vou retirar. Eu vou atualizar o início. Vou retirar. Eu vou atualizar o início. Então, esse é o comportamento de uma fila com 2 ponteiros, tá? Eu estou falando aqui da implementação com 2 ponteiros. Então, vamos lá. Então, aqui, toda vez que eu for remover uma pessoa, eu vou atualizar o início da minha fila, né? Toda vez que eu for cadastrar uma pessoa, eu vou atualizar o final da minha fila, o fim. Então, tá aí, ó. Remover pessoa, tá? Mas eu vou remover quem? Eu tenho que mandar para ele. Quem que eu vou remover? Eu vou remover o início. Remover o início. Então, agora, o retorno da função, o retorno dessa função, eu vou usar para dizer quem será o novo início agora, já que eu removi esse, né? Esse eu vou remover na função. O retorno dela vai me atualizar quem será o novo início. Então, vamos lá. Vamos programar isso. Remover pessoa. Tá aqui, pessoa, vou chamar de I, tá? E aí eu vou dizer o seguinte, ó. Meu I é, aliás, meu alvo, vamos chamar de alvo. Meu alvo que eu vou retirar, quem eu vou retirar? Quem eu vou retirar é meu I. Então eu vou chamar ele de alvo. Vou salvar aqui, tá? E eu vou falar aqui, ó, pessoa, novo início. Quem é meu novo início? É o cara que está depois de I. O cara que está depois de I, ele será meu novo início. Então, ó, quem que eu vou retornar? Eu vou retornar novo início. Retorno novo início para que no retorno da função eu atualize aqui para o meu main. Para o meu main não ficar perdido, né? O meu main tem que ficar sabendo das alterações, porque, afinal de contas, a fila é dele. A fila é do main, tá? Essas funções aqui, elas só estão
operando as funções, né, de cadastro e de remoção. Tá? Mas a fila pertence ao main, porque aqui as variáveis estão aqui no main. Tá? Então, ó, removi pessoa, atualiza aí quem é o início. Cadastrei pessoa, atualiza aí quem é o fim. Vamos lá. Então, meu alvo, eu sei que é I, porque é o início. Novo início é o próximo, tá? Faça aquela pergunta de confirmação de sempre. Deseja realmente excluir, sim ou não? E coloca aqui, ó, o alvo, quem é que eu vou excluir, o nome do meu alvo, não é isso? Imprimir o nome dele, isso para a gente ver quem é que está sendo excluído. Peça a confirmação. Se a resposta for sim, o que eu faço? Vou fazer isso aqui, ó. Free alvo. Matei meu alvo. Por que eu posso matar o alvo aqui? Porque eu já salvei a informação de quem é o próximo dele. Então, eu estou seguro. Né? Eu já sei quem vai ser o novo início. E, vamos lá, só corrigindo aqui. Eu só vou dizer que esse cara vai ser o novo início se eu disser sim. Se eu disser sim, correto? Se o cara disser não, eu vou retornar quem? Eu vou retornar o mesmo início que eu recebi aqui. Compreendem? Então vamos lá, ó, do zero. Mandei aqui o início para minha função de remover. Lembrando que a função de remover em fila sempre remove quem está no início. Salvei aqui esse início como sendo alvo, tá? Só para poder diferenciar o I do alvo, tá? Então, o alvo é o cara que eu vou confirmar se vai ser excluído ou não. E caso o alvo seja excluído, eu já estou salvando aqui quem será o novo início, para me garantir. Porque se eu excluir o alvo, eu tenho que ter salvo quem é esse cara aqui. Tá? Vamos lá. Imprimo aqui, nome, alvo. Peço aqui a resposta. Resposta sim. Se for sim, eu mato o cara, elimino ele e digo para o meu main, ó, main, o novo início da fila é esse aqui. Se o cara arrepende e fala, não, não quero excluir não, volto para o meu main falando, ó, o início da fila continua o mesmo, não mexeu em nada. Ó, veio I, volta como I, tá? Então é isso que está acontecendo aqui. Beleza. Só mais um detalhe. Só mais um detalhe. Vamos imaginar que eu estou nessa situação. Eu só tenho um cara na minha fila. E aí, o que acontece? Ó, vai acontecer a mesma coisa que foi lá no cadastro. Se eu só tenho um cara na minha fila, no momento em que eu retirar ele, a minha fila volta a ser vazia. Os dois elementos voltam a ser vazios. Os dois elementos voltam a ser vazios. Então, eu tenho que fazer esse teste. Aqui, ó. Se meu início volta a ser vazio, o meu fim volta a ser vazio. Porque eu estou na operação de retirada, né? Estou retirando. Toda vez que eu faço uma retirada, meu início é atualizado. Fiz uma retirada, meu início é atualizado. Se chegar em uma situação em que meu início volta a ser nulo, eu tenho que lembrar de fazer o meu fim também voltar a ser nulo, tá? Para não ter diferença, porque senão isso aqui gera erro, tá? Vai gerar erro se eu não fizer isso. Vocês podem testar aí depois. Então, ó, se meu início volta a ser null, eu tenho que verificar, fazer esse teste e, em caso sendo null, fazer meu fim também virar null. Olha só, se não existe início, né? Aqui é não, not. Se não existe início, ou seja, se não existe início é porque ele é nulo, tá?
Então, se não existe início, o meu fim volta a ser nulo também. Beleza? Então, vamos fazer um teste aqui para ver se minha fila está coerente, né? Minha fila está funcional. Ó, vou cadastrar Adriano. Ficou até com I a mais aqui, não tem problema. Vou cadastrar João. Vou cadastrar Lucas. Vou cadastrar Rafael. E vou cadastrar Maria. Vamos ver todos? Ó, vamos ver todos aí. Adriano, João, Lucas, Rafael e Maria. Eu vou tirar um cara, opção 2. Deseja realmente excluir Adriano? Sim. Vamos ver? João, Lucas, Rafael e Maria. Beleza, vamos testar mais. Vou tirar João. Sim, sim. Vamos listar? Lucas, Rafael e Maria. Vamos agora. Vamos tirar Lucas? Não, não vou tirar. Tem que continuar igual. Vamos ver? Lucas, Rafael e Maria. Vamos tirar Lucas? Sim. Vou tirar todos. Rafael e Maria. Vou tirar agora Rafael? Sim. Tem que ter só Maria. Só Maria. Vou tirar agora Maria. Sim, sim. Listar? Não tem que ter ninguém. Tem ninguém. Ninguém. Agora eu vou cadastrar. Vamos, chegou João. 67. Vamos listar? João 67. Vamos cadastrar Mariano. 54. Vamos listar? João e Mariano. Vamos retirar? João, sim. Agora só tem Mariano. Então tá aí. Nossa lista está funcional. Um detalhe aqui que eu lembrei, galera, ó. Se eu tentar... Ó, só tem Mariano. Se eu tentar retirar, ó, vou tirar Mariano, sim. Não tem mais ninguém na minha fila. Não tem mais ninguém. Se eu tentar retirar agora que não tem ninguém, o que vai acontecer? Ó, falha. Isso é erro de programação. Se eu tentar retirar de uma fila que não tem ninguém, eu tenho que tratar isso, não posso deixar esse erro. Então, o que eu faço? Vamos fazer o tratamento aqui, ó. Se não existe I, ou seja, na hora que eu retirar, se não existe I, o que eu faço? Aviso para o usuário. Não existem elementos a serem retirados. E retorno o mesmo I que veio para mim. Se veio null, vai voltar null. Então tá aí. Problema resolvido. Não tem ninguém na minha lista. Tentei retirar. Não existem elementos a serem retirados. Faltou barra N, tá? Faltou só o barra N aqui para ficar correto. Beleza. Tá aí resolvido nossa implementação de lista encadeada em formato fila. Bacana demais, né? Galera, nessas aulas não deu para a gente explorar outras generalizações de listas. Existem listas circulares, onde o início sempre aponta para o fim. Existe lista duplamente encadeada, que é no caso onde cada elemento aponta para o próximo, mas ele também aponta para o anterior. Então, existe esse formato de lista aqui também, ó. Cada elemento aponta para os dois vizinhos, para o que está antes e para o que está depois, tá? É um outro tipo de lista. Existe lista do tipo hash, onde é uma lista que cada nó da lista tem uma outra sublista, né? Então, eu tenho aqui, imagine aqui que eu tenho uma lista A, B, C, D. E aí, dentro de A, eu tenho abacaxi, alicate. Dentro de B, eu tenho bola.
eu tenho bala, né? Um exemplo aqui que eu estou dando. Então, eu tenho lista e sublistas. Essas sublistas, elas podem ter tamanhos variáveis. É como se fosse uma implementação de uma tabela hash, tá? Que é uma outra estrutura de dados. Enfim, existem grafos, existe uma infinidade de aplicações para isso que a gente está vendo. Existem árvores, né? Onde eu tenho o elemento raiz que ele descende para dois elementos. Tá? Então, isso são estruturas de dados que usam alocação dinâmica, mas que exigem um conteúdo. Aliás, o conteúdo não, uma prática mais apurada, e que aí vocês vão ver mais à frente no curso, estrutura de dados 2, enfim. Não dá tempo da gente aprofundar nessa disciplina. Disciplina de estrutura de dados 2 é mais nesse nível introdutório mesmo, tá? E, mais uma vez, a nossa disciplina está encerrando, próxima aula é a última dessa oferta, e a gente vai ver os conceitos básicos também sobre persistência de dados em arquivos, tá? Para a gente conseguir salvar os dados que a gente alimenta, que a gente cadastra, salvar eles em disco rígido, para que a gente possa encerrar o programa e executar recuperando os dados anteriormente cadastrados. Então, a gente vai aprender um pouco sobre isso na próxima aula. Como desafio para essa semana envolvendo esse tema, lista encadeada no formato de fila, eu vou querer que vocês implementem essa mesma fila com essas mesmas 3 funções: enfileirar, retirar e listar pessoas, desse mesmo jeitinho, só que agora usando um único ponteiro. Ou seja, não vai existir esse ponteiro de fim, tá? Eu quero, então, que vocês façam essa implementação. Eu dei uma dica, né? Eu dei uma dica aí atrás. Voltem lá que eu dei uma dica muito boa de como que você vai conseguir contornar essa situação de não ter esse ponteiro fim. A vantagem é que você só vai ter um ponteiro para iniciar. Então, você não precisa se preocupar em fazer essas perguntas. Se não existe início, se não, né? Se não existe início, então o fim, né? Se não existe início, então o fim atualiza null. Então, como só tem um ponteiro, não precisa preocupar com esse tanto de condições. É só um ponteiro, pronto. Atendeu a condição dela, acabou. O outro, porém, toda hora que eu for cadastrar, eu tenho que descobrir quem é o fim, já que eu não tenho mais ponteiro de fim. Então, esse é o desafio da semana, beleza? Tá lá no Classroom, vocês postam lá. E semana que vem a gente volta a se ver um novo conteúdo. Valeu, Davidson, pela companhia e os demais que eu vejo aí que tá tendo view no canal do YouTube. Agradeço quem tá vendo aí, mesmo que for de outra instituição. Se quem estiver vendo for de outra instituição, coloque aí para o professor aqui saber, tá? E dá uma moral aí, um joinha e tal. Diz aí o que tá achando das aulas. Beleza? Valeu, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima.